Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é a Marcinha, de volta pelo canal TV Timão, informações, bastidores e feliz da vida, né? Sejam todos bem-vindos, deixa aqui o seu like no canal, inscreva-se, é gratuito, compartilhe os vídeos, dá aquele hypar para que nós possamos atingir mais seguidores e ainda, o seu comentário é muito importante para nós. Alô da Fiel de hoje pro Jorge Camilo, Paulinho lá do Engenho Velho, também o Mário Souza, pessoal em Guarulhos, ainda o Marcos Saraiva, o Brito e o João Carlos Ferreira. Abraço carinhoso a todos vocês, muito obrigado por seguir o canal. Negócio fechado, Vitinho é jogador do Corinthians. Pessoal, o Corinthians que corria contra o tempo, em busca de evitar um transfer ban, que esse processo aí pudesse atrapalhar as negociações e o fechamento de contrato com reforços, o Corinthians conseguiu finalizar as tratativas para adquirir, os direitos econômicos do atacante Vitinho. O jogador tem 31 anos, realizou exames médicos nesta quinta-feira em Parque São Jorge e é o novo reforço do Timão para a segunda etapa da temporada 2025. Vitinho, que estava livre no mercado desde a saída do Al-Ittifaq, da Arábia Saudita, é um jogador que se encaixa na pedida do técnico Dorival Júnior. Ele foi procurado por outros clubes, mas preferiu o Corinthians. A informação aí do Vitinho foi primeiramente divulgada pelo GE. É um problema, O Corinthians teve que acelerar as tratativas porque corre o risco de tomar um transfer ban. O Corinthians deve uma fortuna para o Santos Laguna. O caso foi parar aí na instância principal da FIFA, o CAS, que é a Corte Arbitral do Esporte. Corinthians foi condenado, não tem mais possibilidade de recurso e pode sim sofrer um transfer ban se a dívida não for paga até a próxima segunda-feira. Por isso a pressa, em fechar reforços. Vitinho, que começou profissionalmente em 2011, ainda pelo Botafogo, passou pelo CSKA de Moscou. Pelo futebol russo, foram 84 partidas e 18 gols marcados. Vitinho foi emprestado posteriormente para o Internacional, foi muito bem, acumulou bons jogos, 96 jogos e 29 gols. Depois passou pelo Flamengo. Passagem do jogador durou 4 anos. Em 214 jogos, 29 gols e 33 assistências. Bom, o Vitinho estava livre no mercado, o Corinthians terá que arcar com luvas e o pagamento do salário. Segundo informação do Samir Carvalho do Café com Setorista, o contrato que ele fechou com o Corinthians vai até o fim de 2026, com o Corinthians pagando R$800 mil mensais em salários. E aí, pessoal, foi um bom negócio ou não para o Corinthians? E o Timão não para por aí, viu? Vitor Sá também pode chegar. São jogadores que foram pedidos pelo técnico Dorival Júnior e a prioridade é acertar com o novo atacante. Corinthians vive um momento aí de muita cautela no mercado. A negociação com o Vitor Sá do Krasnodar da Rússia continua, mas o clube russo está dificultando. O Corinthians adota, nesse sentido, uma postura mais cautelosa e começa a olhar para dentro. A dificuldade em contratar já foi levada a Fabinho Soldado, que terá que buscar alternativas no próprio elenco. A expectativa de trazer 4 reforços para a sequência da temporada dificilmente, no futebol não há impossível, dificilmente será atingida. A nova diretriz da diretoria corintiana é apostar em novidades, jogadores livres no mercado ou olhar aí para a própria base, buscando alternativas caseiras. Dorival Júnior, vendo a dificuldade, já começa a trabalhar com o cenário atual, ou seja, a garotada, se destacarem, podem ter espaço. A base do Corinthians sempre foi uma fonte de talentos, haja vista, revelação de nomes como Breno Bidon, Wesley e Felipe Augusto. Por isso, Vitor Sá continua sendo uma prioridade, mas o Corinthians não pretende ceder à pressão. O clube entende que o momento exige prudência e que decisões precipitadas podem comprometer o futuro, mas deixou as portas abertas. Enquanto isso, o Dorival trabalha com o que tem. A comissão técnica busca, na base, jogadores que possam agregar também no profissional. Resumindo, cautela nas contratações. E mais, notícia triste, 2 estão fora.
Pessoal, depois de um momento de euforia e uma vitória maiúscula diante do time verde lá, o Corinthians atualizou a situação de 2 jogadores que saíram de campo contundidos. E essas lesões, infelizmente, foram confirmadas por diagnóstico médico. Após a vitória maiúscula por 2-0, o Corinthians teve 2 baixas. Trata-se de Memphis Depay e André Carrijo. Os 2 tiveram lesões confirmadas pelo departamento médico do clube. O Memphis sofreu uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa direita, corre o risco de ficar praticamente um mês fora, que poderia, custar aí a ausência nas quartas de final da Copa do Brasil, além de poder perder sequência importante no Brasileirão. Só lembrando, para quem não acompanhou o jogo, o Memphis se lesionou sozinho. Aos 41 minutos, durante uma arrancada, ele levou a mão à coxa, caiu no gramado, tentou sair de campo com o Martínez, mas ele não conseguiu voltar. E assim, ele deve ficar fora do Corinthians pelo menos até setembro. É o que dizem pessoas ligadas ao departamento médico do clube. Já a situação do Carrijo é mais complicada. O peruano teve uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo que foi diagnosticada e terá que passar por um procedimento cirúrgico nos próximos dias. O volante corre o risco de não poder voltar a atuar na temporada 2025. Infelizmente, 2 baixas importantes no elenco do Corinthians. E mais, Neto deixa o ego de lado e reconhece a importância de Memphis Depay. O ex-jogador e hoje comentarista e apresentador Neto, ele mudou de postura sobre o Memphis, antes do derby diante do Palmeiras. Segundo o Neto, o holandês fez um discurso motivador que acalmou inclusive os ânimos dos jogadores do Corinthians. Abre aspas. Lá no vestiário, sei que isso aconteceu. Estava todo mundo pilhado, mas o Memphis chegou, reuniu o elenco do Corinthians e falou: vamos jogar bola, a gente veio aqui para jogar futebol. Não viemos aqui para brigar, não vamos entrar nessa parada. Fecha aspas. O Neto falou que o Memphis tomou conta aí do negócio e que o Corinthians jogou bola, respeitou o adversário e saiu de campo vencedor. A opinião do Neto muda conforme os resultados, Até pouco tempo atrás ele atirava aí pedras no Memphis, falando que era um jogador mascarado e tudo mais. Enfim, eles tiveram uma relação bem estremecida aí com o direito a músicas e direito à provocação. Pessoal, é o seguinte, a minha opinião sobre o Memphis é que é um jogador bom, é um jogador que ajudou bastante, mas é um jogador muito caro. Mas também já deixei isso claro várias vezes, por aqui antes que alguém me critique, não é culpa do jogador, culpa de quem aceitou e achou bacana fazer um contrato estratosférico com o holandês. Qualquer um nessa vida teria aceitado receber o que o Memphis recebe por mês em grana e também em regalias. Jogador tá errado? Claro que não. Por outro lado, o Neto criticou Abel Ferreira, abre aspas. Muito obrigado, Abel Ferreira. Você mexeu mal no time, você tirou o Vitor Roque, você aplaudiu a torcida do Palmeiras. Porque ninguém pode falar nada de você. Acha que manda no Palmeiras. Ainda desprezou o Corinthians. Você não sabe o que é o Corinthians, afirmou o apresentador. Em que pese o técnico português aí ter contrato com o time verde até o final de 2025, ele segue momentaneamente respaldado por sua diretoria. Pessoal, e tem grana chegando, O Corinthians atingiu a meta orçamentária estipulada para a Copa do Brasil com a classificação às quartas de final da competição e espera mais grana em breve. Pelo avanço de fase, o Corinthians receberá 10 milhões de reais. Esse montante é resultado da acumulação pela participação do Corinthians até aqui. Ou seja, somando todas as etapas, o Corinthians já conseguiu com a Copa do Brasil colocar nos cofres 10.600.000 reais. Bom, galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Deixa o like no canal, inscreva-se, é gratuito, compartilhe os vídeos e ative o sininho porque aqui é e sempre será Corinthians. Até um próximo encontro.